a participação da mulher nessa obra de reconciliação que Deus tem para nós, para a igreja, a participação da mulher na sociedade. E eu queria perguntar, irmãos, por que celebrar o Dia da Mulher? Né? A gente fala Dia da Mulher todo dia. Há controvérsias, nessa data há uma controvérsia. Como alguém postou, eu vi dizendo que o Dia da Mulher não é um dia romântico, está mais para um dia político. Não é um dia comercial. Se você pegar algumas datas, a gente não sabe nem por que surgiu, né? O Dia das Mães, dos Pais, talvez mais por um interesse de vender mais, né? Bom para o comércio e bom para a gente, né? Que dá presente, que ganha presente também. Está cortando bastante aí, se continuar eu troco aqui. Tá. Então, mas a questão da data do Dia da Mulher. A gente sabe na história o que celebrou, o que representa esse dia. Amém, gente? Temos pelo menos 2 episódios que a gente não pode esquecer, assim como o Dia da Consciência Negra e tantas outras datas. Em 1908, né, houve uma greve de mulheres, uma greve das mulheres que trabalhavam numa fábrica de confecção lá em Nova York. Elas trabalhavam 14 horas diárias, ganhando aí entre 6 a 10 dólares por semana. Mulheres trabalhando, no entanto, numa situação quase escrava. Temos também mais episódios, a gente poderia falar do outro episódio, já em 1917, 90 mil operárias russas, né, que fizeram ali uma manifestação, percorrendo aquele lugar, buscando condições de trabalho e de vida, assim também como lutando contra toda a situação da Primeira Guerra Mundial. Então, pelo menos 2 episódios históricos nós temos aí de manifestações das mulheres lutando pelos seus direitos, lutando pelo seu lugar. E a gente pode dizer que bom, né? Já conquistaram, já está tudo resolvido. E aí eu fui ver os dados atuais, até pela época que a gente está, né? E uma reportagem que eu peguei, colocando que a diferença salarial entre homens e mulheres está aí na média de 22%, segundo o IBGE. Isso significa que a mulher está ganhando, em média, 78% do que ganha um homem, na mesma função. O que vocês acham disso, mulheres? Ou seja, ainda hoje, né, depois de tanto tempo, as mulheres estão ainda na mesma função de um homem, ela ganha menos do que um homem. Por quê? Ela é inferior ao homem? O que acontece? E aí eu vou fazer uma introduçãozinha um pouco mais longa para a gente pensar um pouco nessa questão da participação da mulher. A gente vê na Bíblia, gente, falando de igualdade. Por exemplo, tem um texto em Gênesis 1:27. Criou Deus, o homem, a palavra hebraica aqui, o Adam, a gente podia traduzir como a humanidade. Criou Deus a humanidade, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. E Deus criou o homem, a imagem e a mulher, não? Homem e mulher os criou. A humanidade, imagem e semelhança de Deus, é homem e mulher, são iguais. Deus criou homem e mulher, a humanidade, no mesmo nível, igual, em imagem, ou seja, que representa o Criador e a sua semelhança, como Ele. A mulher não é diferente do homem. Aliás, quando Deus criou o homem, e Ele falou assim, Ele olhou para o mundo e não tinha mulher nenhuma, era mais ou menos igual a gente viu a igreja aqui na hora que elas vieram à frente, né? Aí Deus criou o mundo, não viu mulher, falou, não, tá incompleto o negócio, vamos terminar a obra. Só o homem, a humanidade não é completa, teve que criar a mulher para ficar completa. Então criou Deus o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Na Bíblia a gente vê igualdade entre homem e mulher, os dois criados pelo Criador do mesmo jeito. Por que na sociedade tem essa desigualdade? Toda essa história, depois de anos e anos, décadas, né, que a gente vive a história e continua a desigualdade. E poderia citar mais coisas, em algumas culturas árabes, por exemplo, inclusive na cultura judaica, onde o Antigo Testamento é escrito, certo? E também o Novo, muita coisa do Novo Testamento, está ali dentro da cultura judaica. Na cultura judaica, a mulher não podia estudar. Sabia disso, mulheres? Que beleza! Mulher não tinha direito a estudar. Mulher não entrava no templo, no caso do templo judeu era diferente, tinha um lugar santo que os homens entravam e um lugar que as mulheres ficavam. Mulheres e crianças eram colocadas à parte. Você imagina que se as mulheres não entrassem no templo, hein?
Mulher não entrava no templo, mulher, ainda hoje, vamos cutucar um pouco mais, tem certas comunidades, e aí cada um com seus direitos, cada um com suas opções, tá? Mas tem comunidades que a mulher não pode subir no púlpito para falar, para pregar, para ensinar. Ela pode trabalhar 14 horas, mas subir no púlpito para ensinar, não. E aí tem um texto bíblico, né, que é usado ele para justificar, e nós não vamos dar todo o contexto, eu só vou dar uma pincelada para cutucar a nossa mentalidade hoje. O texto de 1 Timóteo 2:11 a 12, que é o texto interpretado no caso das igrejas, para não dar o ministério à mulher, né, o título de pastora, principalmente, missionária pode ser várias coisas, só não pode ser pastora, né? E não pode ensinar também no púlpito. Então, diz o texto, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Eu vou dar só uma pitada, se é para interpretar isso literalmente, sem tentar entender qual o contexto que o apóstolo Paulo estava tratando ali, e nós vamos falar de alguma coisa daqui a pouco, onde as mulheres, por exemplo, no cristianismo, elas foram inseridas no culto no templo. Na cultura judaica, a mulher não participava, a mulher nem estudava, a mulher não sabia de nada, ela cuidava da casa e dos filhos. E agora você imagina quando vem o cristianismo e insere a mulher no culto, gente. Ok? E aí ele vem dizendo, as mulheres têm que ir ficar em silêncio agora, aprender. Mas faça o seguinte, se fosse para aplicar isso hoje em dia, né, você segue o que você quiser, mas se fosse para aplicar isso literalmente dessa forma, dizendo que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja, ok? Vamos fazer uma campanha, mulheres, eu assumo a bronca, vou com vocês. Pastor Léo e todas as mulheres da igreja estão fazendo uma manifestação, abaixo-assinado. Todas as mulheres vão ficar em silêncio na igreja, não vão ensinar as crianças, não vão ficar na recepção, não vão ser diaconisas, não vão cantar, não vão fazer teatro, vão botar um esparadrapo, ficar caladas na igreja. O que vocês acham? Perigoso que não tem culto. Não é verdade? Que coisa. Eu queria ver que as mulheres ficassem em silêncio no culto para a gente ver. Para começar, tem mais mulher do que homem. Não precisa nem questão de ficar em silêncio. Eu queria que elas não viessem ao culto, que elas não viessem na igreja para a gente ver. Os homens até que joelhar aqui, jejuar, pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Manda as mulheres vir. Para com essa manifestação, Senhor. Ok, gente? Estão comigo aí?